Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando aqui na área para mais um Geobaritano no seu eGeocraft. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto legal pra caramba e importantíssimo: regionalização brasileira. Vamos nessa? Bom, primeiro, antes de mais nada, se você ainda não segue a gente, dá essa moral, vai lá nas nossas redes, sobretudo ali ó, no eGeocraft, acompanha as nossas tirinhas, nossos resumos, nossas revisões, isso vai te ajudar pra caramba, ok? Vamos nessa, sem mais delongas. Olha, questão número 1 na tela. A organização do espaço, que é feita a partir de critérios adotados, que podem ser econômicos, políticos, naturais e sociais, essa definição eu chamo de paisagem, lugar, território ou região. Então, quando eu organizo o espaço a partir de um critério que eu escolho, pode ser o clima, pode ser o relevo, pode ser a vegetação, pode ser a distribuição da população, as características culturais. Quando eu organizo o espaço, divido o espaço a partir de critérios, eu chamo isso de região, beleza? Por quê? Paisagem é um conceito que se refere à descrição de uma área a partir dos sentidos que nós temos, dos sentidos humanos. Lugar corresponde àquela área do espaço em que você tem uma relação de afeto, de identidade, de pertencimento. Território não. Território é um espaço formado, delimitado a partir de uma relação de poder. Região, sim, é uma área definida a partir de critérios escolhidos. Beleza? Tranquilo? Próxima questão na tela. A regionalização abaixo utiliza como critério. Olha a regionalização aqui, ó. Eu tenho equatorial, tropical, tropical de altitude, semiárido, tropical atlântico, subtropical. Então, quando eu divido o Brasil em equatorial, tropical, tropical de altitude, entre outros, eu chamo isso de letra A, regionalização feita a partir de relevo. Letra B, a regionalização aí foi feita a partir da economia. Letra C, essa regionalização foi feita a partir das características climáticas. Ou letra D, essa regionalização foi feita a partir dos comércios e serviços. Equatorial, tropical te dá a ideia de clima. Então, na verdade, essa regionalização aqui foi feita a partir de critérios naturais, como o clima, os climas que eu encontro no território brasileiro. Próxima questão. A regionalização do espaço é importante para, letra A, construir uma identidade nacional. Letra B, a regionalização é importante para a melhor compreensão do espaço. Letra C, a regionalização do espaço é importante para estabelecer uma relação entre a dimensão real e o tamanho do mapa. Ou letra D, ela é importante para orientar o deslocamento no espaço. Quando eu regionalizo o espaço, ou seja, quando eu organizo o espaço, ou seja, quando eu divido o espaço a partir de critérios que eu estou escolhendo, eu faço isso para melhor compreender essa área. Tudo bem? Por exemplo, quero entender melhor a cidade do Rio de Janeiro. Então eu regionalizo em Zona Norte, Zona Sul, Zona Sudoeste. Quero estudar melhor o Brasil. Para não precisar estudar o Brasil todo de uma vez, vou analisar o quê? As regiões Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Quero analisar uma área. Eu regionalizo, separo, organizo. Primeiro eu estudo essa área, depois aquela. Primeiro eu estudo essa região, depois aquela. Beleza? Próxima questão. A regionalização feita com base em elementos como relevo, clima, vegetação, entre outros aspectos, é conhecida como. Letra A, é conhecida como região econômica. Letra B, é conhecida como região natural. Letra C, é conhecida como região cultural. Ou letra D, é conhecida como região demográfica. Então, quando eu divido o espaço a partir do clima, do relevo, da vegetação, da hidrografia, dos solos, eu estou definindo as regiões naturais. Ok? Beleza? Lembrando, regionalização natural
é aquela que considera os elementos naturais. Regionalização geográfica, ela considera os elementos sociais, econômicos, culturais. Tudo bem? Tranquilo? Igor, então, se eu quero regionalizar o bairro que eu moro, observando a economia, onde eu tenho mais indústrias, onde eu tenho mais comércios, onde eu tenho agropecuária, aí você está fazendo uma regionalização geográfica. Não, eu quero analisar o bairro de acordo com a quantidade de rios, observando as características dos rios, o clima. Aí é uma região natural. Ok? Próxima questão. O órgão responsável por estudar o espaço brasileiro e produzir materiais como mapas e relatórios sobre a população, economia e outros assuntos, ele é chamado de... Então, qual órgão brasileiro nós estudamos é responsável pela regionalização e pela análise do nosso país? É o ou é a? É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bem? Órgão fundamental para analisar as dinâmicas e desafios que existem no território brasileiro. A primeira divisão regional do Brasil, proposta por Delgado de Carvalho em 1913, considerou como critério o desenvolvimento tecnológico, a produção econômica, os aspectos naturais ou a diversidade cultural. Então, lá atrás, em 1913, Botafogo já tinha título, a regionalização brasileira considerava o quê? Desenvolvimento tecnológico. Então, lá em 1913, eu tinha tanta tecnologia no Brasil, que eu podia separar as áreas mais e menos tecnológicas. Faz muito sentido, né? Até porque para regionalizar o espaço naquela época, eu não podia contar com satélites, eu não contava com fotografias aéreas, eu contava com a observação do espaço. Então, por conta disso, o critério não podia mudar tanto. Sendo assim, considerava o critério natural. Beleza? Tranquilo? Tá com dúvida? Deixa aqui nos comentários. Tá gostando? Dá moral aí, me ajuda mesmo. Compartilha com a galera. Curte aí, comenta, para que eu tenha engajamento, para poder alcançar outros espaços, outros canais, para que eu possa ajudar mais gente. Beleza? Questão 7. A atual divisão regional do IBGE não considerou. Então tem aqui do lado, ó, a atual regionalização do IBGE. Divide em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São as famosas macro-regiões do IBGE. Ela não considerou, na hora de montar a macro-região, o IBGE não considerou os aspectos naturais, ele não considerou os aspectos sociais, ele não considerou os aspectos econômicos, ou ele não considerou os aspectos tecnológicos. E aí? Letra D, tive que mudar a palavra porque a voz está indo embora. Letra D, aspectos tecnológicos. Tudo bem? Eu considero, sim, as características naturais, a influência dessas características, como o clima, o relevo. Considero os aspectos sociais, o desenvolvimento humano, investimentos, a qualidade socioeconômica dos estados. Considero também aspectos econômicos, o nível de desenvolvimento industrial, os comércios, serviços. A macro-região representada pelo número 3 na imagem corresponde. Então, o número 3 aqui, ó, corresponde ao sul, ao centro-oeste, ao nordeste ou ao sudeste. E aí? Letra B, centro-oeste. E se eu tivesse perguntado as outras? Vamos lá. Número 1, norte. Número 2, nordeste. Número 3, centro-oeste, letra B. Número 4, sudeste. Número 5, sul. Beleza? Isso é sempre importante você saber posicionar as macro-regiões, porque o IBGE trabalha com a principal regionalização do território brasileiro. Não digo isso porque é a que eu mais gosto, é a que eu menos gosto. É porque é do IBGE. Então, é o principal órgão de análise por produção de dados sobre o nosso país. Beleza? A atual regionalização brasileira, que nós acabamos de ver, divide o território brasileiro em 3 complexos regionais, 4 regiões, 5 macro-regiões,
ou 2 unidades regionais? E aí? Isso é fácil, né? A atual configuração do IBGE, da regionalização brasileira do IBGE, divide o Brasil em 5 macro-regiões, como nós falamos, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Ok? Aí ela aí de novo, ó. Região brasileira que se destaca pela grande produtividade agropecuária, apresenta clima tropical continental e o bioma de cerrado como mais característico. Então, qual dessas regiões aqui, ó, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, possui uma grande produção agropecuária, com destaque para a soja, possui um clima tropical continental, ou seja, quente, com 2 estações bem definidas, verão chuvoso, inverno seco, e é onde eu fico cerrado. Letra C, Centro-Oeste. Tudo bem? Lembrando, região Norte, clima predominante, equatorial. Região Nordeste, climas importantes, predominantes. Clima tropical litorâneo, na zona da mata, no litoral do Nordeste. E clima tropical semiárido, no interior. Lembrando, o Nordeste brasileiro ele é subdividido em 4 sub-regiões. Zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Qual o clima predominante no Sudeste? Tropical litorâneo, devido à influência da maritimidade. Qual o clima predominante no Sul? Clima subtropical. Ok? Próxima questão. Região brasileira que apresenta o maior desenvolvimento econômico e urbanização. Qual é a região brasileira que tem as maiores cidades, as principais indústrias, os principais comércios, o maior desenvolvimento econômico? É o coração econômico do Brasil. Letra A, Nordeste, B, Norte, C, Sul ou D, Sudeste? É fácil, né? Letra D, Sudeste. Ok? Beleza? Próxima questão. Região brasileira marcada pela existência de contrastes em seu quadro socioeconômico natural. Vida na resposta. Sendo dividida em 4 sub-regiões. Qual dessas regiões se divide em 4? Dá dica, hein? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. E aí? Letra A, Sudeste, B, Nordeste, C, Norte ou D, Centro-Oeste? Letra B, do Nordeste, querido, para você gabaritar. Ok? Próxima questão. A regionalização ao lado, deixa eu chegar para o lado, baseia-se em critérios econômicos, como tipo de indústrias, comércio e serviços. Entre os complexos regionais que compõem, não podemos citar. Não existe aqui, ó, complexo da Amazônia, não existe aqui o complexo do Nordeste, não existe aqui o complexo Centro-Sul, ou não existe o complexo concentrado. Esse aqui é o que nós chamamos de regionalização geoeconômica, criada pelo geógrafo Pedro Geiger. Ele vai considerar, sim, critérios econômicos, beleza, o desenvolvimento econômico, e ele vai formar 3 grandes complexos. Complexo da Amazônia, complexo do Nordeste e o complexo do Centro-Sul. Não existe o complexo concentrado. Bem, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero ter ajudado, principalmente. Espero que você mande muito bem na sua prova, no seu exercício. Que você tenha aprendido de alguma forma. Peço que você curta esse vídeo, se puder. Que você compartilhe, se puder. E que você comente, para poder dar uma moral. Beleza? Grande abraço. Tchau, tchau.